Bom dia! Hoje eu tô aqui para falar sobre como lidar com os altos e baixos da vida, em especial com os baixos, que são o que mais nos desafia. Como lidar com leveza, com saúde. Bom dia, meu amor! Bom dia, Daça! Que legal ver você aqui! Fixei. Então hoje vai ser uma live especial, por quê? Porque não é uma live que eu trouxe só teoria. Hoje eu trouxe textos pra gente refletir, histórias. Bom dia, Meire! Nossa, que delícia ver você aqui! Tô super feliz de fazer essa live. Eu criei esse tema, como todos os outros, né? Pensando em situações que eu vejo e que são desafios de todos nós, mas pensei também no Setembro Amarelo, porque em setembro tem essa campanha, que eu não sei exatamente quem começou com essa campanha, pela saúde mental. Ai, Mary, linda, obrigada, muito feliz de ver você aqui. E os desafios, as sombras, as dores, as fraquezas, as limitações são condições que todos nós temos. Só que por mais que a gente saiba disso com a cabeça, às vezes na hora de lidar com isso as emoções tomam conta e a gente não consegue tirar a oportunidade, tirar o proveito. Gente, vocês estão ouvindo a música? Tá um volume agradável assim? Hoje vai ter meditação nessa live. Quem tá entrando, manda essa live para alguns amigos, eu vou fazer isso aqui também. Vou mandar aqui para algumas pessoas, para que elas saibam que a gente está aqui, para que talvez elas entrem também. Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você sabe que gosta de se desenvolver, uma pessoa que você deseja o melhor para ela, deseja que ela se ame, aprenda a se amar, talvez em todas as situações. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio da vida. Bom dia, Isa, que bom ver você aqui. Vou ligar o meu ventilador que tá quente aqui dentro. Bom dia, mãe, que entrou aí também. Então, quem tá chegando, já vamos respirando, já vamos colocando o nosso corpo com presença, sabe? Colocando a alma dentro do corpo, a Tainá dentro da Tainá, a Isabela dentro da Isabela, o Ricardo dentro do Ricardo. Começar esse dia com presença, com amor por quem a gente é, com amor por onde a gente tá hoje, com amor por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente ainda vai viver, e com amor também por tudo que foi possível a gente fazer até agora com os recursos que a gente tinha. Respirando fundo. Que essa live é sobre isso. Então, gente, bom dia para quem tá entrando. Quem tá entrando, manda essa live para alguém. E hoje nós vamos falar aqui dos altos e baixos da vida, mas nós vamos falar principalmente dos baixos. E por que que esse conteúdo é importante para sua vida? Porque como a gente lida com os baixos é um reflexo de como do nosso amor próprio. Porque é muito fácil amar as partes fortes da Tainá, é muito fácil amar as habilidades da Tainá, as superações da Tainá, mas é muito mais desafiador e necessário amar as sombras da Tainá, amar as limitações da Tainá, amar os desafios da Tainá. É aqui que o nosso amor próprio é testado. Só que às vezes, não querendo olhar para isso, o que a gente faz? A gente projeta.
Gente, sempre que eu fizer falar algo que fez muito sentido, que você gostou de ouvir, que foi importante pra você, manda um coraçãozinho ou muitos coraçõezinhos. Por quê? Porque isso faz o Instagram entender que esse conteúdo tá fazendo sentido pra você e ele mostra pra mais pessoas que a gente tá aqui online. E aí mais pessoas vão poder entrar aqui e aproveitar esse conteúdo também, tá? Então, como é que eu tô lidando comigo nos desafios? Será que nos desafios eu sou a pessoa que eu tenho clareza do que está se passando dentro de mim, comigo? Eu lembro das forças que eu tenho quando algo me desafia? Ou eu fico completamente dominada pelo desafio? E ele toma conta de mim, toma conta da minha vida, toma conta dos meus pensamentos. Como é que eu tô lidando com isso hoje? Será que eu tô sabendo levar a consciência de que ninguém é feliz o tempo todo? A vida não é boa o tempo todo? Mas eu posso ser presente para mim o tempo todo? Eu posso encontrar algo de bom numa experiência ruim? Vai sentindo como é que isso vai chegando em você, como é que você está lidando com seus desafios. Você pode pensar para escutar essa live num desafio específico que você está passando. Qual que é a situação que você talvez hoje não gostaria de estar vivendo? Qual que é essa situação? Coloca ela na sua cabeça. E começa a se perguntar como é que seria a minha vida se eu me abrisse para essa situação. Se eu desse um lugar no meu coração para ela. Bom dia, Bruna, Bruno, Janaína, que legal ver vocês aqui. Quem tá entrando, tô pedindo para mandar essa live para pelo menos 3 amigos para eles saberem que a gente tá aqui. E quem tá chegando, tô convidando a respirar, a estar presente consigo mesmo, consigo mesma. E a pensar em qual que é o teu maior desafio do momento. Qual que é aquela situação que talvez você não gostaria que tivesse acontecendo com você? E avalie como que eu tô lidando com essa situação. Eu tô olhando para essa situação como algo injusto, como algo indesejado, algo que não era para estar ali, algo que demonstra algo de ruim sobre mim. Por que a vida ela não é linear? Por que a gente está às vezes no alto e às vezes no baixo? Porque nós somos emocionais. E se as nossas emoções estão em alta, se a gente está se sentindo bem, então o nosso olhar sobre a vida vai focar naquilo que está indo bem. E aquela emoção que eu tô sentindo, ela faz sentido. Eu sinto coerência. Eu sinto segurança, que é algo que a gente busca muito inconscientemente. Já se eu tô num dia que eu não estou bem, e às vezes no piloto automático, na correria, eu não tenho clareza de que eu não estou bem. E por que eu não tô bem? Será que é porque eu dormi mal? Será que é porque algo ontem me chateou? E aí o meu olhar sobre a vida vai olhar para aquilo que confirma o meu estado. Então muitas vezes a pessoa fala assim, tudo bem, tá tudo bem, ou não tá tudo bem, a minha vida tá boa ou não tá boa, eu estou bem ou não estou bem. Mas a verdade é que se a gente olhar de pertinho para nossa vida, sempre vai ter coisas que estão indo bem e sempre vai ter coisas que não estão indo tão bem. Só que quando a gente, como nós somos esses seres emocionais, que às vezes estão bem e às vezes não estão, a gente tende a generalizar. Então, ou parece que tá tudo bem, ou parece que tá tudo ruim. E aí, quando tá tudo bem, dependendo de como que eu estou emocionalmente, eu tenho até medo. Alguém aqui já sentiu isso? De, nossa, tá tudo tão bem que eu tô até com medo? Alguém já sentiu isso aqui? Nossa, tá bom demais pra ser verdade, tô com medo de algo ruim acontecer.
E aí algo de ruim acontece e você pensa, aí ó, sabia que isso ia acontecer. Muitas vezes isso acontece quando a gente já tá tão calejado, tão ferido, que a gente vai se fechando pra vida. E a verdade é que a vida é cíclica e tudo é passageiro. E é por isso que é tão importante no momento de alta eu me permitir desfrutar. Eu preciso desfrutar porque vai passar, é certo que vai passar, a vida não vai ficar perfeita. Só o que é imperfeito é vivo, só o que é imperfeito evolui. Nós só temos altas e crescimento porque as crises nos impelem, nos obrigam a fazer esse movimento. Então, por que não abrir o coração para a crise, abrir o coração para o que é bom também? Nossa, olha que negócio legal que está acontecendo na minha vida, eu vou desfrutar disso aqui porque eu não sei até quando que vai durar. Daqui a pouco vai vir outra crise. E tudo bem, mas eu me abasteci, eu vivi isso aqui. E aí, acontece muito esse neném. Ontem eu tava voltando com o Ricardo de Curitiba e eu fiz algum elogio pra ele. Falei pra ele... eu não lembro. Eu fiz algum elogio de alguma característica dele e imediatamente ele se autodepreciou. Sabe quando você recusa o elogio? Fala, mas... Por exemplo, eu não lembro exatamente qual elogio que eu fiz, mas digamos que eu tivesse elogiado a paciência dele. Eu falei que ele era uma pessoinha ótima, eu acho que foi isso. Falei, nossa amor, você é uma pessoinha ótima. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tirando os momentos que eu não sou, né? E aí eu falei, recebe o elogio. Recebe o elogio porque você é uma pessoinha ótima. E às vezes você não é uma pessoinha ótima, isso faz parte de quem você é. E a Tainá às vezes é uma pessoinha ótima e às vezes não é uma pessoinha ótima, e isso faz parte de quem a Tainá é. Só que se eu acho que eu tenho que ser uma pessoa perfeita, para então eu poder ver qualidades em mim, eu nunca vou fazer isso. E se eu nunca vejo qualidades em mim, eu também nunca vou ver meus defeitos. Eu vou sempre fugir, eu não vou reconhecer, eu vou justificar, eu vou evitar olhar para isso, porque eu não tenho força nenhuma, eu não tenho recurso nenhum, eu não vejo nada de bom, eu não reconheço nada de bom que eu tenho. Então, na hora de olhar para aquilo de ruim que eu tenho, é muito pesado, eu não tenho da onde tirar algo de bom para me sustentar, para sustentar o meu olhar sobre aquilo de ruim que eu tenho. Então a gente precisa reconhecer aquilo que a gente tem de bom. A gente precisa viver aquilo de bom que a vida traz para nós. Não é por acaso. Se veio para o teu caminho, desfruta. E a crise é a mesma coisa. Se veio no teu caminho porque vai trazer alguma coisa para você. Aprende, mas vai passar. E quanto antes você abrir o teu coração para o teu maior desafio, para aquilo que você não queria estar vivendo, para aquilo que você considera uma injustiça, algo muito ruim. Quanto antes você se abrir e quanto mais nutrido você tiver, então eu enxergo a minha força, eu respeito a minha história. Eu não me olho mais como uma vítima de tudo que eu vivi, mas eu vejo que está todo mundo aprendendo. Aquelas pessoas que erraram comigo estão aprendendo, aquelas pessoas que me feriram também estão feridas. Então não é sobre o que deveria ter acontecido, é sobre o que aconteceu e o que eu fiz com isso. Quantas vezes você já se parabenizou por tudo que você atravessou na tua vida? Porque tudo que passou por você deixou uma cicatriz em você. Deixou às vezes um machucado, deixou às vezes uma dor, mas também deixou forças. Deixou clareza de quem você não quer ser, de quem você quer ser, do que você aceita e do que você não aceita. Mostrou para você um pouco mais sobre você, contribuiu para que você seja quem você é hoje. E provavelmente as partes que você mais se orgulha. Mas quantas vezes você olhou para você e se disse obrigada por ter atravessado, por ter suportado? Quantas vezes você fez isso?
Então as emoções negativas, os acontecimentos negativos, eles são inevitáveis. Mas quando que eles se tornam um transtorno? Quando que uma tristeza vira uma depressão? Quando que uma ansiedade vira um transtorno de ansiedade? Tem duas formas como isso acontece. Ou eu estou resistindo àquela emoção, eu não quero sentir aquilo. Eu vivi uma experiência que me causou uma emoção negativa, mas em vez de eu olhar para mim e me perceber e sentir como é que eu tô, como é que tá o meu corpo, o impacto que aquilo teve sobre mim, então, nossa, eu vivi essa perda, eu vivi esse rompimento, eu vivi essa frustração e eu tô triste. Em vez de eu dar lugar para essa tristeza dentro de mim, tudo bem eu estar triste, eu tenho o direito de estar triste. O que eu faço? Eu não quero ficar triste, eu me recuso a ficar triste, eu tenho medo de ficar triste, porque eu fui criada por pessoas que também não se permitiram ficar tristes, que me disseram, talvez, engole o choro, isso não é nada. Tem pessoas passando por coisas piores que você, aí você não valida a tua emoção, não dá lugar para a tua emoção. E aí o que a gente faz quando a gente não dá lugar para as nossas emoções? A gente entra em luta com a vida, porque não tem como evitar. Vai vir frustração, vai vir tristeza. Aí eu começo a querer controlar o incontrolável, eu começo a querer evitar situações, eu começo a querer evitar correr riscos. E se eu não corro risco de me machucar, eu também não corro risco de ser muito feliz. E aí eu vou me preenchendo de quê? De vazio, de medo, de crenças, porque eu não tô sentindo, eu não tô dando lugar para aquela tristeza. Então aquela tristeza tá virando pensamentos de resistência, de luta ou fuga, de isso não poderia ter acontecido, de essa pessoa não podia ter feito isso comigo, a vida, Deus não podia ter feito isso comigo. E aí eu assumo aquilo como parte de quem eu sou. Então eu não sou uma pessoa que teve uma experiência negativa. Eu começo a criar rótulos para mim mesma. Eu sou a pessoa para quem nada dá certo. Eu sou a pessoa que sempre para no meio do caminho. Eu sou a pessoa que nunca ninguém reconhece nada. E qual que é o problema de não dando lugar para as minhas emoções, eu começar a criar esses rótulos para mim mesma? Que se eu tô criando esses rótulos, eu vou começar a olhar só para aquilo que confirma os meus rótulos. Tem um monte de coisa boa acontecendo na minha vida, eu tenho bons amigos, eu tenho um trabalho, tem pessoas que se importam comigo, mas eu vou dar muito mais valor quando algo de errado acontece de novo e eu digo, olha lá, ó, eu sabia que isso ia acontecer. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Ou a minha vida é assim? Então, se eu não vejo o que eu estou sentindo, que é no meu corpo, não é o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo, não dou lugar para isso, aí que eu começo a ter esses comportamentos disfuncionais. E aí eu começo a alimentar esse estado. E reforçar essas crenças. Viver segundo essas crenças. Quando a gente está com as emoções negativas intensas, seja qual for, raiva, tristeza, frustração, solidão, exaustão, o que acontece dentro da gente? Quando a gente está nessas emoções, a gente não enxerga nada objetivamente. Então é o pior momento da vida para eu tirar qualquer tipo de conclusão. Ai, hoje eu saí de casa super animada, eu tinha certeza que nada ia me abalar, e eu fui no mercado e do nada a pessoa me tratou muito mal, eu tirei uma mercadoria da prateleira e ela achou que eu ia sair sem pagar. E aí, em vez de eu entender
que aquilo diz sobre a pessoa, que talvez aquela pessoa esteja tendo um péssimo dia, que talvez aquela pessoa tenha sido punida por deixar alguém sair sem pagar alguma mercadoria do supermercado. Eu tomo aquilo como algo de injusto que aconteceu com a Tainá. Por quê? Porque eu estou muito frustrada. E aí, porque eu estou muito frustrada, eu não estou enxergando claramente. E aí vai vir pensamentos muito extremados, muito carregados de julgamento na minha cabeça. Sobre como as pessoas são, sobre como elas deveriam ser, sobre como eu sou. E tudo bem eu ter esses pensamentos, só que eu não sou esses pensamentos, eu não preciso acreditar nesses pensamentos. Então, quando eu tô no vale, quando eu tô num dia ruim, quando eu tô numa fase ruim, é um momento que eu não posso acreditar nos meus pensamentos, eu posso só observar. Nossa, olha aqui meus pensamentos sobre mim mesma, sobre o outro, sobre a vida. Deixa ele passar. Uma técnica que você pode usar sobre isso é: tô vendo você, pensamento. Oi, pensamento. Obrigada, pensamento. Eu sei que você está tentando contribuir. Mas tchau, pensamento. Pode ir. Então, eu preciso me desidentificar, porque essas situações vão acontecer. Mas o que acontece na nossa vida não é quem a gente é. Tá fazendo sentido, gente? Quando que a dor é uma parte inevitável da nossa vida. Mas quando que uma dor se torna um sofrimento, então? Quando os pensamentos que eu tenho naquele momento se tornam crenças. Porque eu tô acreditando neles. Então a Tainá tem pensamentos negativos? Claro que tem. É aceitável ter, é admissível ter pensamentos negativos? Claro que sim. Só que se eu estou tendo pensamentos negativos, eles são um sinal. Eu preciso despertar. Epa, eu tô tendo... O que tá acontecendo dentro de mim? Eu tô frustrada, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com medo. Oi, medo. Eu tô vendo você, medo. Eu te dou um lugar, medo. Eu posso sentir você. Então, como é que a gente vai lidar melhor com os nossos desafios? Abrindo nosso coração para a vida. Abrindo o nosso coração para a dor, abrindo o nosso coração para os riscos, porque você já viveu como eu, como qualquer pessoa, você já teve momentos críticos na sua vida. E você ainda vai ter muitos, como eu também vou ter. Só que a gente sobreviveu a todos eles. A gente aprendeu algo sobre nós em todos eles. A gente incorporou algo para a nossa vida em todos eles, de bom e de ruim também. Mas eu preciso me lembrar que sim, eu dou conta. Talvez não sozinha, talvez não tão rápido. E não precisa nem ser rápido e nem sozinha. Vou ler um texto, tá? Prestem bem atenção nesse texto. Era uma vez um agricultor chinês. Certo dia, o cavalo dele fugiu. Quando chegou a noite, seus vizinhos foram visitá-lo para expressar sua compaixão e lamentar o ocorrido. Eles disseram: sentimos muito por seu cavalo ter fugido. Isso é um grande infortúnio. O fazendeiro olhou para eles e falou: quem sabe? No dia seguinte, o cavalo voltou, acompanhado de outros 7 cavalos selvagens. À noite, os vizinhos apareceram novamente, dizendo: isso é uma grande sorte, as coisas mudaram para melhor e agora você tem 8 cavalos.
O fazendeiro olhou para eles e disse: quem sabe? No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens. Enquanto tentava cavalgá-lo, o animal deu um pinote, o rapaz caiu e quebrou a perna. Os vizinhos foram novamente à sua casa para lamentar o ocorrido, dizendo que pena, foi muito ruim o que aconteceu. O fazendeiro olhou para eles e disse: quem sabe? No dia seguinte, os oficiais do exército que estavam recrutando soldados apareceram na área, mas não levaram o filho do agricultor por ele estar com a perna quebrada. Os vizinhos foram conversar com ele e disseram: que coisa boa, seu filho não vai para a guerra. O fazendeiro repetiu: quem sabe? O que esse texto ensina para nós? O que esse texto ensina sobre os altos e baixos da vida? E principalmente sobre os julgamentos que nós fazemos sobre o que é bom, o que é ruim. Quando o cavalo do fazendeiro fugiu, com certeza feliz ele não ficou. Ele deve ter ficado triste, deve ter ficado preocupado. Mas isso quer dizer que é um acontecimento em si bom ou ruim? Pelas coisas que foram acontecendo em seguida? Mas ele podia ter criado muitos significados, ele só se abriu para a experiência. E como é que a gente vai tirar algo de bom da experiência se a gente tem certeza que essa experiência é ruim? Mesmo que aconteça algo de bom. Meu filho quebrou a perna e só por isso ele não foi para a guerra, mas eu tô até agora lamentando que ele quebrou a perna. E eu nem tô vendo algo de bom que se desenrolou daquilo. O que aconteceu de bom na sua vida só porque algo de ruim aconteceu? Na minha vida, muita coisa boa só aconteceu porque algo de ruim aconteceu antes. Muita coisa. Isso acontece quando a gente se abre para a experiência. Só que se abrir para a experiência é entender como é que aquela experiência me impactou. Puxa, meu cavalo fugiu, tô chateado com isso. Tudo bem eu estar chateado com isso. Mas eu preciso nunca mais ter um cavalo por causa disso? Ou nunca mais receber meus vizinhos na minha casa por causa disso? Eu posso me abrir para a experiência, eu posso sim correr riscos, eu posso sim ter estresse, tristeza na minha vida. Tudo isso faz parte de mim, faz parte da experiência de viver. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, se abrir para a experiência, abrir o coração. Saber que o que quer que aconteça, até então a gente tem conseguido lidar e a gente vai conseguir lidar de novo. Segundo cuidado, não dá valor demais ao negativo. Olha esse texto que eu li. Então, na sua vida tem coisas boas acontecendo e tem coisas ruins acontecendo, muitas vezes ao mesmo tempo. Só que se você se consumir demais por aquela ruim, isso acontece principalmente quando eu resisto, eu não queria que aquilo tivesse acontecido, eu nem olho e nem desfruto da boa. Então a boa eu morro de medo que acabe e eu nem me envolvo, eu não dou o braço a torcer, eu não desfruto daquilo e daqui a pouco ela passa, porque ela é passageira. E a negativa, eu não aceito, eu me rebelo, eu faço julgamentos, eu me fecho para a vida, eu me fecho para o futuro. E às vezes ela já passou também e eu tô revivendo. Eu criei rótulos para mim mesma, significados que me limitam. E eu fico recriando essa situação que foi passageira, que já passou, já ficou lá para trás. Então agora eu vou convidar vocês a fazer uma prática bem curta, tá? Então, se você puder, fique com os braços livres agora, comece a respirar fundo junto comigo, feche os olhos, puxe o ar bem profundo, sente o movimento do seu corpo, o ar entrando.
Segura um pouquinho e solta devagar. Puxa o ar bem profundo. Segura um pouquinho e solta devagar. Mais uma vez, puxa bem profundo. Segura e solta devagar. E vai sentindo a sensação de ser você, com forças, com superações, com fraquezas, talvez caos, talvez dor, dúvida, limitação. E você respira isso, dá um lugar para isso. Se puder, sorrir para isso, dizendo sim, sim para as minhas forças. Eu vejo vocês, minhas forças. Sim, eu vejo vocês, minhas fraquezas. E eu dou um lugar para vocês, eu honro vocês, vocês fazem parte de quem eu sou, de tudo que eu vivi. Eu honro meus desafios. Eu honro o fato de ter suportado todos eles. Eu digo sim para as minhas habilidades, para os meus processos, para os riscos. Sabendo que é possível em cada desafio eu aprender um pouco mais sobre mim. Eu me tornar um pouco mais madura, um pouco mais forte. E me libertando da necessidade de controlar, de evitar o inevitável da vida, me abrindo meu coração, me comprometendo a me nutrir para atravessar os meus vales, os meus desertos. Eu digo sim para tudo isso. Respira mais algumas vezes, puxa bem profundo, segura um pouquinho e solta. Como que fica a sua vida? Quem quiser já pode voltar, já pode abrir os olhos. Como que fica a sua vida se você aceitar tudo? E aceitar não é não fazer nada a respeito, mas é acolher a realidade. Então, voltando aos passos, dizer sim, não se apegar demais ao negativo, olhar para o positivo que também está acontecendo, que também faz parte. E eu estou sofrendo, eu preciso de um tempo, eu preciso me recolher um pouco. Coloca um prazo. Hoje eu tô chateada com isso, eu queria que tivesse acontecido de outro jeito, tudo bem. Eu dou lugar para eu viver essa emoção. Mas talvez amanhã eu já possa voltar. Talvez amanhã eu possa buscar uma solução para isso. Hoje eu vou me deixar. Hoje eu vou me deixar. Não pro resto da vida eu vou me deixar. Ou se eu tô triste porque eu perdi algo, porque algo foi tirado de mim, e se eu escolher sorrir para tudo que ficou? Tudo deixa uma marca em nós, deixa uma cicatriz, mas para além dessa marca, tem nós ainda inteiros. Eu tô olhando para mim, para a pessoa que atravessou, ou eu tô olhando só para a cicatriz? Eu tô olhando só para a ferida. Tá fazendo sentido, gente? Talvez aquilo só foi tirado para eu descobrir que eu não preciso, que eu posso viver sem. O que muda olhando dessa forma?
Alguém tem pergunta, gente? Então, quanto mais eu me aproprio do positivo, emoções negativas nos ajudam a enxergar possibilidades, a enxergar soluções, a estimular a nossa criatividade. E emoções negativas já nos fecham. Só que se eu estou naquele medo, naquele controle, que eu não quero me apropriar do positivo porque eu tenho medo de não sustentar, eu tenho medo de que ele seja passageiro, e ele é passageiro e é por isso que eu tenho que aproveitar. Eu não me nutro. E aí o negativo me consome. Obrigada, Jajá. Legal ver você aqui, feliz de ver você aqui. Como lidar com a carga emocional forte que algo te causou? Descarregando. Essa carga emocional, ela fica presente quando eu não quero viver emoção. Ontem, gente, eu fui tomar uma injeção lá em Curitiba e eu fiquei conversando com a enfermeira. E aí eu tava falando pra ela, que eu tô fazendo um tratamento hormonal, né? E eu falei pra ela, e ela tava comentando comigo sobre a questão de ficar tomando injeção. E eu falei pra ela que tomar injeção pra mim é tranquilo. Só que eu lidar com a flutuação emocional dos hormônios é mais desafiador. Foi isso que eu falei pra ela. E ela falou assim: ai menina, eu sou tão chorona, eu morro de vergonha, eu não consigo segurar, na hora que eu vejo eu tô chorando. Daí eu falei pra ela, mas isso é muito bom, chorar é muito saudável. A gente fica doente e paralisado, revivendo o passado, quando a gente não solta o choro. Vocês sabiam disso? O choro vem para descarregar aquela emoção que foi causada por aquele acontecimento. Daí eu não quero chorar porque eu não fui ensinada a chorar, porque eu tenho medo de começar a chorar e não parar mais. E às vezes esse choro vai durar um dia, às vezes esse choro vai durar uma semana. Mas se eu chorar, mas o máximo possível eu mantenho o meu coração aberto, eu não fico só olhando para aquele problema. Então eu entendo que eu vivi algo desafiador, mas eu entendo também que tem um monte de coisa boa acontecendo na minha vida, que eu tenho saúde, que eu tenho oportunidades, que eu tenho acesso à informação, que eu tenho pessoas que se importam comigo, ou eu tenho possibilidade de conhecer essas pessoas. Quando eu olho para isso, então o negativo ele não me domina, e aquela tristeza ela vai ser passageira. A emoção ela precisa passar por nós. Então, por exemplo, em maio desse ano, um desafio recente que eu tive, eu descobri que eu tenho endometriose. Não queria ter descoberto isso. E o que eu fiz quando eu descobri? Eu chorei o dia inteiro. E várias vezes pelos próximos dias. Sem segurar, sem achar que, entendeu? Que eu não podia ficar triste. Eu chorei com o exame na mão. Eu tava em Curitiba, eu chorei no shopping, eu chorei na padaria, eu chorei no trânsito. E alguns dias depois eu já estava bem, eu já estava olhando para as oportunidades que essa crise me trouxe. Chorar faz parte do meu CPF. Que ótimo, isso é saudável, a gente não tem que segurar o choro. Agora, a gente tem que ter cuidado que permissão para sentir é uma coisa e é muito importante, é o que eu tô falando aqui. Mas é diferente de fazer birra. Eu faço birra quando eu me vitimizo, quando eu não aceito, quando eu entendo que aquilo não podia ter acontecido. Eu faço birra quando a minha emoção é carregada de julgamento. E a nossa tendência vai ser sempre querer julgar, vai ser sempre querer resistir, vai ser sempre querer se fechar e se vitimizar. Então a gente precisa se nutrir, voltar para o nosso centro com amorosidade. Isso me chateou, mas isso não é a vida toda. Eu posso sentir isso, amanhã é outro dia, não é o fim da minha vida. Então eu tenho que ter cuidado com os pensamentos que eu tô tendo, né? Não acreditar tanto nos pensamentos. Faz sentido? Então, se aquilo ainda tem um efeito muito grande sobre mim, por exemplo, eu tô falando da endometriose sem nenhum lamento agora, graças a Deus. Por quê? Porque eu já chorei sobre isso. E porque eu já abri meu coração para isso, mesmo que no começo tivesse sido difícil. Mesmo que no começo eu tenha, assim, uma parte minha que desejou que as coisas tivessem acontecido diferente. Mas eu acolhi tudo isso e me orientei. Então a gente tem
um lado criança dentro de nós que quer que a vida seja perfeita, que quer que a vida seja cor-de-rosa, que quer que a vida seja muito mais fácil. E eu não preciso brigar com esse lado meu, eu posso acolher esse lado meu. Eu entendo você estar se sentindo assim, eu entendo você querer que fosse assim. Mas a vida não é assim, eu preciso do meu lado adulto conversar com o meu lado criança. Mas eu tô do meu lado, aconteça o que acontecer, eu estou do meu lado. Isso é o mais importante. Esse é o teste das experiências negativas. O quanto a gente tá do nosso lado. E quanto mais eu não tô do meu lado, mais essas experiências vão me engolir para que eu aprenda a fazer isso. Para que eu aprenda a estar do meu lado quando ninguém mais parecer estar. E por último, então, dizer sim, aceitar que a vida não é linear, que a gente não tá bem o tempo todo, que a gente tem momentos bons e ruins. Não se apegar demais ao negativo, colocar um prazo para agir sobre aquela situação. E por último, e talvez mais desafiador, soltar o controle. Soltar o controle, soltar a expectativa de que seja tudo perfeito, de que não tenha problema, de que não tenha desafio, mas entendendo que o desafio vai sempre ser uma oportunidade de crescimento. E quanto mais a gente amadurece, mais desafio a gente vai ter. O sucesso de uma pessoa é diretamente proporcional ao tanto de desafio que ela aceita viver. Não é porque tudo deu certo que uma pessoa vai para o topo. É o quanto ela lida com tudo que precisa dar errado para que ela chegue ao topo. Obrigada, Conso. Que bom. Gente, então eu vou ler um texto desse livro aqui, que eu amo muito. E escutem com o coração de vocês, tá? Há uma versão sua te esperando. Uma versão que é o que é, em todas as dimensões, com todas as contradições, especialmente consciente das próprias contradições, em paz com elas, com mais perdão do que culpa, com mais amor do que pena, com mais bom humor do que crítica, com mais diversão do que cobrança, com mais serenidade do que lamento, com mais atitude que expectativa. Ela precisa da sua permissão, precisa da sua fé, precisa da sua persistência, precisa da sua entrega. Ela te espera pacientemente, sempre um passo adiante do medo, da dúvida, da decepção, do cansaço, da preguiça. Não desista dela. Continue buscando e cultivando ela todos os dias. Continue nutrindo ela, em vez de esperar condições mais favoráveis. Continue removendo a sujeira que vai se acumulando. Cuide da sua mente como você cuida da sua casa. A sua mente é a sua casa. Não julgue a confusão, mas busque a clareza, até encontrar. Repita o processo. Sempre há um caminho de volta. Não espere não se perder. Você vai se perder de vez em quando, mas sempre há um caminho de volta. Fez sentido, gente? Valeu a pena? Aprendeu?
Alguém tem mais um comentário, pergunta? Quem quiser o meu livro pode me mandar mensagem depois no meu direct, onde está esse texto e muitos outros. Quem quiser o meu acompanhamento é só comentar transformação. Pode ser no direct, pode ser nos comentários, pode ser aqui na live, pode ser na gravação. Quem quiser fazer o curso de gestão de tempo, onde tem o básico para a gente ter uma rotina que nos nutre com sentido, é só comentar estrutura. Obrigada, Conso, pelo carinho, pelo feedback. É muito importante o feedback de vocês. Semana que vem eu acho que não vai ter live, porque eu vou estar em Curitiba, eu acho que lá não vai dar para fazer. Mas eu volto logo, assim que eu conseguir fazer, eu volto com as lives, tá? Eu gosto muito, muito desses momentos. Muito obrigada por estarem aqui, dividindo isso aqui comigo, fazendo com que tudo isso aqui faça sentido. E eu desejo para vocês um ótimo dia, um dia de coração aberto, um dia com presença, um dia que você se honra, se respeita e confia em você. Até a próxima então, gente. Tchau, tchau.